Muito bom. Mas agora, gente, a gente vai para um assunto importantíssimo que eu tô comentando aí desde o início do programa, fazendo a chamada, que é o seguinte, estamos num mês de férias, né? Em férias infantis, aí, escolares, criançada tá em casa e isso faz com que a gente redobre alguns cuidados. Algumas coisas bem sérias e bem importantes, né? Podem não dar tão certo e com um mínimo detalhe e cuidado a gente consegue prevenir as queimaduras. Olha só que sério que é esse assunto. Convidamos mais uma vez ele, que estava com saudades, presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, Dr. Luiz Molina. Bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Faz tempo que não vem ver a gente. Faz tempo. Muito obrigado pela oportunidade, sempre. Carol. Não, é um prazer, gente. É um médico de mão cheia que eu sei o quanto... é algo importante como alerta e o trabalho tão sério que vocês fazem há tantos anos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Extremamente importante e a gente poder divulgar isso é muito bom e porque é muito fácil, é muito simples, né? A maioria das queimaduras são evitáveis, então a gente, tomando cuidados básicos em casa, a gente evita esse acidente que muitas vezes é muito grave e que pode até mesmo matar. E olha, gente, e às vezes também ficam aí algumas marcas, sequelas que são importantes. Depois eu vou contar a história até de filho de um grande amigo, ele está ótimo, está tudo bem. Mas que 5 anos ele se queimou com uma vela. Então, assim, não é brincadeira. Doutor, eu vou lá e já volto pra gente começar com tudo. Vou dar um tempo pra você aí de casa mandar perguntas pra gente no @VocêBonitaTV, porque a gente vai discutir aqui o que de fato deve ser feito caso você se depare com um problema. E o que não fazer de jeito nenhum. Será que, de repente, a pasta de dente, muita gente fala da pasta de dente, pode ser efetiva? A gente está falando a respeito de queimaduras com o Dr. Luiz Molina, e eu queria, na verdade, te perguntar, doutor, onde, então, mora o perigo? Vamos entender os locais e as situações de perigo, até talvez mais frequentes que vocês já tenham aí informações. 70% dos acidentes acontecem na cozinha e churrasqueira. Ai, até arrepia, né? Até arrepia. Isso quer dizer o quê? Que são acidentes dentro da nossa casa. Quer dizer que são acidentes na nossa rotina, que são acidentes que acontecem no dia a dia. Tá. O melhor é que esses acidentes são evitáveis. Por quê? Fazendo atitudes, tomando cuidados bastante simples, a gente consegue evitar. Por exemplo, panela do cabo, o cabo da panela para fora do fogão. Para fora do fogão. Nossas crianças são curiosas, Claro. O que é maravilhoso. Só que a criança quer ver o que tem ali. Então o que ela faz? Puxa o cabo. E aí o caldo de feijão, a sopa, a água, o arroz, enfim, o que tiver vai cair e vai queimar. Ai, é um assunto até assim de, né, que gera um... Gera um mal-estar. Um mal-estar, é isso mesmo, um desconforto de imaginar. Então, assim, aquela história de usar só as bocas do fundo em casa que tem criança tem que ser mantida. Virar o cabo da panela, usar a boca do fundo, só com esses dois cuidados a gente já vai eliminar dezenas de milhares de queimaduras. A gente tem uma estimativa de 1 milhão de queimaduras por ano. Puxa vida, é muita coisa. É muita coisa. 70% são 700 mil. E acontecem assim. Então, outro cuidado, ferro de passar roupa. Está passando roupa? Deixa a criança um pouquinho mais longe, afasta, explica, é perigoso, mostra. Né? Então, são cuidados muito simples e muito eficientes e que não dependem de você gastar dinheiro, não dependem de você fazer algum investimento. Sem dúvida. Claro, o melhor lugar da criança é fora da cozinha. Sim. Mas quem tem filho sabe como é difícil. Ainda mais agora nas férias. Lógico. Eles estão juntos, gente. Está com a gente, por exemplo. O meu filho está em férias e nesse exato momento está em casa com a minha funcionária. Um beijo para a Silene e para a Vânia, que hoje excepcionalmente, tem 2 lá com a criançada, que tem um amiguinho dele. Só que eu saí de lá e ela tinha que passar roupa, porque afinal ela está olhando, mas as coisas de casa precisam acontecer. Que nem acontece na sua casa, né? Eu tô aqui, mas eu poderia estar na minha casa tendo que passar e olhando as crianças. E aí, sabe o que eu fiz? E fiz isso lembrando de todo o texto que eu li, que eu fiquei com isso da nossa pauta na cabeça. Ela passou roupa e ela estava num local que ela tinha que vê-los. Claro. Eu fiz um cercado com as cadeiras.
Então eles não podiam passar dali e chegar perto. Uma barreira. Uma barreira. Sabe que Me senti melhor. Eu todo certinho, com essa preocupação, sabendo todos esses dados, eu coloquei portãozinho na entrada da cozinha. Mas o que acontecia? Você passa, entra, sai, e você acaba deixando aberto. Então é difícil. É difícil. A gente tem que realmente ficar muito atento. A criança, quando ela começa a andar, ela ainda não entende direito as coisas, é muito curiosa. Então a gente tem que ficar atento. E a gente não pode esquecer uma coisa. Acidente tem esse nome, não é porque a gente quer que aconteça. É verdade. Então, o acidente, ele vai acontecer não porque a gente quer, e acontece. Esse é o segundo ponto. A gente tem que acreditar que acidentes acontecem com todo mundo. Então, a gente tem que estar atento o tempo inteiro. A gente não pode baixar a guarda. É difícil? Porque é assim, ó, rapidinho. Então, a gente está lá, tocou o celular, atendeu o telefone, se distraiu, é o tempo. Então, tem que estar atento o tempo inteiro. Tem que prestar atenção, os acidentes acontecem e podem ser muito graves. E até de cafeteira, né? Muitas vezes uma cafeteira micro-ondas, forno muito quente. Infelizmente, nem todos os nossos fornos em casa têm aquele vidro duplo para que ele não fique quente. Então, a criança vai lá e põe a mãozinha. A lâmpada, aquelas, por exemplo, da própria luminária ou aquelas que a gente tem em plantas, né? Para deixar a planta acesa à noite e tal. Lembrar de deixar o fio do abajur sempre escondido. Por quê? Porque a criança morde, ela tem a fase oral, onde que ela põe tudo na boca e ela morde o fio. E o fio, inicialmente, ele é muito flexível, mas com o tempo ele vai ficando duro, vai perdendo a flexibilidade, tendo micro-rachaduras. Nessa micro-rachadura entra a saliva, dá o choque e queima a boca. Juro, isso é muito comum. Eu não tinha imaginado. Então, a gente tem muita preocupação da tomada, mas tão importante quanto a tomada é deixar o fio escondido para a criança não poder pegar o fio, não morder, não pôr na boca. Não pôr na boca. Agora, a gente sabe também, doutora, aí a gente falamos de alguns alertas e lugares que a gente tem que estar mais atento, só que existem aí um grau diferente do outro de queimadura. Sim. E isso é outra parte importante que a gente deve falar. A gente tem um vídeo, a gente tem o primeiro vídeo, não tem, Fu? Que a gente tem aí grau 1, grau 2... É um vídeo só, são 3 vídeos diferentes, um só que tem todos. Então você vai explicando pra gente, doutor. Vamos lá, vamos falar agora da queimadura em si, olha lá. Essa é a camada então mais superficial, né, da nossa pele. Né? A pele ela é dividida em 2 camadas. A camada externa, que é essa que a gente vê e a gente sente, que chama epiderme. Abaixo dela, a gente então vai ter a camada chamada derme, né, que é tão importante na qualidade da nossa pele. Né? Então, quando a gente tem uma queimadura que só solta a epiderme da derme, é uma queimadura mais superficial, né, que é, por exemplo, a queimadura solar. Então, a queimadura solar, que a gente fica vermelho, é uma queimadura de 1º grau. A queimadura de 2º grau, aí a gente já vai ter parte da derme queimada. Nesse caso agora, você já tem toda a camada da derme, da epiderme e até tecidos abaixo que foram atingidos. Então isso é uma queimadura de 3º grau. Puxa vida. Obviamente que são as queimaduras mais graves. E que devem, aí a gente deve ter um tempo de urgência rapidamente para procurar ajuda. Exatamente. Na realidade, eu costumo dizer que toda queimadura, ela deve ser avaliada adequadamente. Por quê? E aí eu posso lembrar até da tua mãe. Lembra? Minha mãe te mandou um super abraço. Imagina se você tem uma queimadura pequena aqui na mão. Não trata direito. O que acontece com esse dedinho? Ele vai fazendo assim, ó. E chega às vezes a colar. Então, foi uma queimadura pequena? Foi. Do ponto de vista do corpo sistêmico, é uma queimadura pouco grave. Porém, do ponto de vista local e funcional, é uma queimadura grave, porque você perdeu a função de um dedo importante. Então, até pequenas queimaduras podem ser graves e terem sequelas importantes. Então, a gente tem sempre que avaliar adequadamente para poder fazer, então, o melhor tratamento, o melhor curativo, para que nós não tenhamos
as sequelas mais graves. E até a reabilitação, enfim, de tudo isso, eu sei, porque minha mãe é terapeuta ocupacional, o doutor conhece aí o trabalho, inclusive que ela já fez um trabalho com queimados muito grande, muito sério, que eu acompanhei há uns anos atrás. É bem difícil. Muito. Muitas vezes até um caso cirúrgico de retirada de pele de outro lugar, né? Sim, muitas vezes você tem que, para tratar um dedo assim aparentemente pequeno, você tem que soltar tudo e refazer toda a cobertura com pele, que é o enxerto, de outra região. Né? E, além disso, isso é um procedimento que vai durar talvez 2, 3 horas, dezenas de horas de terapia ocupacional. Então, a cirurgia é até a parte mais rápida, mas depois tem todo um processo de reabilitação muito trabalhoso, que vai exigir exercícios em casa, exercícios com ATO, exercícios malha compressiva, as próprias órteses, né? às vezes, órteses, né? Então, é importante. Então, eu sempre recomendo, melhor que não seja nada que o médico fale. Não precisa se preocupar, é bem superficial, ele vai fazer um curativo simples. Mas corra para o hospital. Corra para um hospital. Hoje tem, no Brasil, 45 unidades de tratamento de queimaduras especializadas e dezenas de prontos-socorros que sabem o que fazer e orientar. Então, procure. Né? A sociedade hoje tem um aplicativo chamado Queimei, né? Que é um aplicativo para o leigo, que é um aplicativo que qualquer um, quando se queima, fala o que aconteceu, pede ajuda, ele indica o hospital mais próximo da sua casa, olha que legal. Te coloca aí no Google Maps ou no Waze e ainda te direciona todo o caminho para você chegar. Puxa vida. Disponibiliza os telefones, tudo isso. Então, é gratuito, é muito simples. Queimei. Até porque, nesse momento, quando acontece alguma coisa séria, seja com adulto ou com criança, a gente se apavora que a gente esquece até o caminho do hospital. É verdade. É ou não é? Lógico que a gente fica em pânico. Então, é aquilo que te tira até da rota. Então, muito bacana essa iniciativa de vocês de terem aí o aplicativo. Eu tenho que ir para um rápido intervalo, volto em 2 minutinhos, porque vamos deixar uma perguntinha do público? A gente volta para responder perguntas e para colocar aqui o que você deve colocar na sua queimadura, então até nesse período até chegar no pronto-socorro, e o que não fazer, gente, que não dá certo e que, enfim, pode até piorar. Perguntinha, então, vamos deixar uma pergunta do público na tela. Obrigada, Thalita, um beijo para você. A pomada, então, de assadura é eficaz no caso de queimaduras? Thalita, obrigada. Então, ela pergunta se a pomada de assadura é eficaz no caso de queimaduras. Vamos, então, avaliar o que a gente tem na mesa, inclusive a pomada de assadura. Muito legal isso aqui. Que tem tudo que as pessoas já viram, pelo menos, alguém usando em queimadura, né? E aí? Aí a regra é simples. Lave com água. Água da torneira, água do chuveiro, lave com água. Por quê? Porque o objetivo inicial é você esfriar o local da queimadura. Porque a maior parte das nossas queimaduras, elas são por calor. Existe por eletricidade, existe química, existe por frio. Mas as nossas queimaduras são por calor elevado. Então, o que a gente quer? Esfriar esse local. Por quê? Uma queimadura superficial, você pode impedir que ela se aprofunde. Entendi. Esfriando o local. Então, é muito importante. Lave. Quando você cansar de lavar, lava mais um pouquinho com água. Fica lá. Tira anel, tira relógio, tira pulseira. Por quê? Porque se for na mão, por exemplo, a mão vai inchar muito. Depois você não consegue tirar mais uma aliança ou um anel. Então, você lava, tira, cobre com pano limpo. E quando eu falo um pano limpo, não é um pano estéril. Você vai pegar uma toalha limpa da sua casa, vai cobrir o local onde queimou e vai procurar ajuda médica. É isso que tem que fazer. Manteiga. Manteiga, já ouviu da manteiga? Não passe manteiga. Por quê? A hora que você chega no hospital, você vai ter que tirar, vai ter que limpar. E isso tudo dói. Né? Então, borra de café, manteiga, pasta de dente, gruda. E aí, assim, uma queimadura que já está dolorida, porque é dolorido, imagina, quando a gente toma sol, que erra, esquece o protetor, fica mais tempo do que devia, já fica todo dolorido. Imagina você pegar uma gás e começar a esfregar aquilo para tirar a pasta de dente. Não pode, então, porque a impressão que dá é que ela vai dar um alívio imediato, enfim, né? Esfriar a queimadura dá um alívio. Então, água dá um alívio.
Não. Anti-inflamatório, é complicado, claro, a gente sabe que a gente não pode se medicar e coisa e tal. Mas no momento ali de uma urgência, um anti-inflamatório que a pessoa tenha, que ela saiba que, enfim, já foi utilizado e prescrito por um médico em alguma situação, pode ajudar? Anti-inflamatório não é legal. Tá. Por quê? Porque o anti-inflamatório, provavelmente muitas pessoas devem se lembrar que ataca o estômago. Então é algo que a gente evita, porque na queimadura a gente tem muito problema de estômago também, então você pode piorar. Tá com muita dor? Então use um analgésico comum. Esses analgésicos que para comprar na farmácia não precisa de receita. Então são os analgésicos simples que a gente tem, que a gente usa para dor de cabeça, uma dor muscular, uma batidinha. Eles são seguros, funcionam, vai te dar um alívio até você receber o tratamento adequado. Perfeito. Então, anti-inflamatório, não. Analgésicos. Não, analgésicos. Analgésicos comuns que não necessitem de receita. Perfeito. Tá? Aí aqui a gente tem mais umas coisinhas. Ovo, a pasta d'água. Pasta d'água é um clássico, óleo, né? É um clássico, junto com manteiga e pasta de dente. Também não pode. Também não. Vaselina. Na realidade, vaselina, eventualmente, a gente vai utilizar em algum momento, eventualmente até pasta d'água em algum momento, mas inicialmente não passe nada. Aguarde a avaliação da queimadura. Por quê? Porque é importante o visual, né? A avaliação é muito visual. Então a gente precisa enxergar exatamente a queimadura para poder falar. O melhor tratamento vai ser com essa pomada ou vai ser com aquela. Você vai enfaixar, vai ficar exposto, enfim, o que você vai fazer. Então não usar a pomada de assadura, que foi a pergunta que chegou. Não usar a pomada de assadura. Nada que está aqui, gente. O que é isso? Óleo. Óleo de cozinha. E aqui que você talvez, o ovo, nossa, já ouvi do ovo. Água corrente em temperatura ambiente. Exatamente. E deixe escorrer. Deixe escorrer 10 minutos, 15 minutos, abundante. E aí procura assistência médica. Enfaixou. Com um pano limpo. Um pano limpo. Só. É muito simples, é muito fácil. Tá aí. Tem mais uma perguntinha do público. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Dani, um beijo. Passar álcool no local da queimadura pode ajudar? Ai, Dani, ardeu agora. Assim, me arrepia isso, né? Deu uma ardida. Ai, meu Deus. Me arrepia por vários motivos. Primeiro, porque vai arder muito. Muito. Vai piorar muito a dor. Eventualmente você pode agravar a queimadura, porque você está associando uma queimadura por calor, uma queimadura química, o álcool é um produto químico, né? E não vai servir para nada, de jeito só nenhum. vai piorar. E isso me lembra que, e é o segundo motivo que me dá arrepio, é que álcool é isoladamente a principal causa das queimaduras. 30% de todas as queimaduras que nós temos ainda são por álcool, né? Apesar de hoje ser proibido a venda do álcool líquido em uma concentração elevada, as pessoas ainda vão no posto, compram álcool no posto de combustível para usar em casa. Isso é absolutamente temerário, né? Porque imagina que a gente tem aí cerca de 300 mil queimaduras por ano. Meu Deus. Então a gente tentando acender churrasqueira, tentando limpar a casa, achando que isso é altamente efetivo, e não é. Não é. O hospital não usa álcool em alta concentração. Ele usa em baixa. Seria o gel, álcool em gel. Ou álcool em gel ou álcool líquido em baixa concentração. Tá. Por quê? Porque a ação do álcool vai depender da sua concentração e do tempo que ele fica. Então, quando a gente passa aquele álcool mais diluído, você passa e a superfície fica úmida. Isso quer dizer que ele está fazendo efeito. Então, ele está fazendo a limpeza que a gente deseja. Entendi. Então, ele tem que ser, claro, em baixa quantidade. E churrasqueira... Então, ainda mais nessa época de Copa do Mundo agora, o povo churrasqueira é sachê. É o mais seguro, é mais eficiente. Se a gente tem 50 métodos para acender a churrasqueira, é porque nenhum é muito bom, né? É verdade. Cada um tem uma receitinha. É verdade. Então a gente deve usar o sachê. Ele funciona, é eficiente e, mais do que tudo, é seguro. E a gente está até fazendo essa pauta nesse mês também, gente, porque além do churrasco, agora a Copa do Mundo, fundis. Fundis. Fundi é um perigo. Festas juninas e julinas agora, exatamente, não é? Um monte de coisa, balão e etc. E balão, tudo. fogueirinha, fogueirão. E as lareiras. Lareiras. Que frio, vamos acender a lareira. Espirra, aquela brasa
pega fogo na roupa, pega fogo no tapete. Então, usar sempre protetor, tomar muito cuidado, porque é sério. Nós temos o quê? 1 minuto e meio? Dá tempo de responder a pergunta? Dá tempo. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Agradecendo a audiência, hein, gente? Bianca, um beijo, obrigada. Quando a queimadura faz bolhas na pele, podemos estourar? Não estoure. Aguarde chegar no hospital, que lá vai se definir, pro caso, se deve ou não. Por quê? Porque existem, sim, casos que a gente mantém e existem casos que a gente remove. A maioria a gente acaba removendo. Mas deixa para fazer isso com atendimento. Sem dúvida, com tudo ali esterilizado, com médico. Exatamente. Então, só lembrando o aplicativo Queimei, acho muito legal. Afinal de contas, infecção, como você disse agora da esterilização, é uma das principais complicações que a gente tem. Da queimadura. Então deve ser feito, gente, curativo com, nossa, muito cuidado. Toda a limpeza, muito cuidado no ambiente correto, que é o hospitalar. Vou agradecer, queridíssimo sempre, Dr. Luiz Molina, presidente da Sociedade Brasileira de Queimadura. Um site para quem quiser saber mais, molina.com.br. molina.com.br. Doutor, muito obrigada e parabéns pelo trabalho maravilhoso, viu? Que vocês fazem de conscientização e alerta. Falar sobre isso. E ó, gente, vamos tomar cuidado, o assunto é sério, mas o mais importante é estar bem informado. Te vejo amanhã.